Eu nunca imaginei que dividir um simples pedaço de pão pudesse mudar tudo na minha vida. Naquele dia, o sol ainda nem tinha nascido direito, e eu já estava sentada na beira da cama, tentando acalmar o estômago vazio e o coração cheio de preocupações. O cheiro de café, vindo da casa da vizinha, atravessava a parede fina do meu quarto, e eu só conseguia pensar em como o mundo parecia ter esquecido de mim. Meu nome é Mariana, tenho 26 anos e um filho de 4, o Gabriel. Faz 2 meses que perdi o emprego de caixa no mercadinho do bairro. Desde então, tenho vivido de bicos, lavando roupa para fora, vendendo brigadeiro, fazendo o que der para colocar alguma coisa na mesa. O aluguel da kitnet está atrasado, a conta de luz já veio com o aviso vermelho. E a dona Jandira, a dona da casa, já me olhou feio umas 3 vezes essa semana. Naquela manhã, eu abri o armário e só encontrei um pão dormido e meio pacote de leite em pó. Gabriel ainda dormia, todo enrolado no lençol, o rostinho tranquilo, sem saber do peso que o mundo já colocava nos meus ombros. Fiquei olhando para ele e prometi, baixinho, que não ia deixar faltar nada, mesmo que eu tivesse que inventar forças de onde não existiam mais. Saí de casa com o pão dentro de uma sacola plástica e o coração apertado. Fui até a Praça Central, onde às vezes conseguia vender meus brigadeiros. Não tinha ingredientes para fazer nenhum naquele dia, mas fui assim mesmo. Às vezes, só estar na rua me fazia sentir que ainda existia alguma chance de acontecer algo bom. O sol começou a esquentar o asfalto e eu sentei num banco de madeira. Foi quando o vi pela primeira vez. Um homem de aparência cansada, barba por fazer, roupas sujas e um olhar perdido. Caminhava devagar, como se cada passo pesasse mais que o anterior. As pessoas desviavam dele, umas com nojo, outras com medo. Ele se aproximou do banco e, com a voz rouca, perguntou se podia sentar. Eu apenas acenei que sim. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele parecia fraco, talvez doente, e em um momento olhou para mim e para o saco plástico que eu segurava. Foi instintivo. Nem pensei 2 vezes. Abri o saco e ofereci o pão. É só o que tenho, eu disse, meio sem graça. Ele me olhou como se não acreditasse. Você quer me dar isso? Perguntou. Eu sorri de canto. Não é muito, mas é metade. Ele pegou o pão com as mãos tremendo, partiu em 2 e me devolveu um pedaço. Então é metade para cada um. Eu quis dizer que não precisava, mas ele insistiu. Comemos em silêncio, enquanto os carros passavam e o vento balançava as folhas da praça. Depois de alguns minutos, ele perguntou o meu nome. Eu disse. Ele respondeu que se chamava Eduardo. Tinha um sotaque leve, parecia alguém que já viveu muita coisa, talvez de outro lugar. Disse que estava no fundo do poço, que não lembrava a última vez que alguém tinha olhado para ele sem desprezo. Eu apenas escutei. Às vezes, o que a gente mais precisa é de um ouvido, não de palavras. O sol já estava alto quando decidi voltar para casa. Eduardo agradeceu o pão e o tempo, e eu me despedi achando que nunca mais o veria. Só que antes de eu sair, ele disse algo que me fez parar. Você ainda vai colher o que plantou hoje. Sorri meio sem entender. Tomara, respondi e fui embora. Cheguei em casa e encontrei Gabriel brincando com uma tampinha de garrafa. O sorriso que me segurava de pé. Fiz um pouco de leite com água para nós 2 e passamos o resto do dia juntos. À noite deitei pensando em Eduardo, em como ele parecia perdido, mas tinha um jeito nos olhos que não combinava com alguém que desistiu da vida. No dia seguinte, acordei com o barulho de batidas na porta. Pensei que fosse a dona Jandira querendo cobrar o aluguel, e o coração já acelerou. Abri devagar, e para minha surpresa era ele, Eduardo, mas estava diferente, limpo, com roupas novas, o cabelo penteado e um sorriso tranquilo no rosto. Por um instante achei que estivesse sonhando. Posso entrar? Ele perguntou. Eu ainda estava tentando entender. Claro, mas o que aconteceu com você? Ele olhou em volta meio sem jeito e disse, ontem, depois que nos vimos, eu fui parar num abrigo. Um voluntário me reconheceu. Eu fui encontrado. Eu não entendi. Encontrado? Eduardo respirou fundo. Eu estava desaparecido há semanas. Sofri um acidente de carro na estrada, perdi os documentos, bati a cabeça.
e acabei vagando por aí sem lembrar direito de quem eu era. Ontem à noite, quando aquele voluntário me viu, me levou a um hospital. Lá descobriram tudo. Minha família estava me procurando. Fiquei sem palavras. Ele parecia outro homem. Enquanto falava, tirou um envelope do bolso. Eu não esqueci o que você fez ontem, Mariana. Dividir o que quase não tinha com alguém que nem conhecia. Isso mudou tudo para mim. Abri o envelope e vi dinheiro. Muito mais do que eu tinha visto nos últimos meses. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Ele sorriu. Não é caridade. E é gratidão. Eu poderia te oferecer 1000 coisas, mas nada pagaria o gesto que você teve. Ainda assim, quero que aceite. É o mínimo. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse controlar. Pensei em Gabriel, no aluguel, nas noites em claro. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Eduardo segurou minha outra mão e disse baixinho. Eu aprendi que, às vezes, o que a gente mais precisa não é de dinheiro, mas de alguém que nos veja. E você me viu. Ele ficou ali por um tempo, conversando, conhecendo Gabriel, contando histórias. Disse que antes do acidente trabalhava com projetos sociais e que queria me ajudar de uma forma diferente. Você já pensou em abrir algo seu? Fazer o que você faz de melhor? Eu ri. O que eu faço de melhor é sobreviver. Ele balançou a cabeça. Não, Mariana. Você faz melhor do que isso. Você dá esperança. As palavras ficaram ecoando na minha mente. Depois que ele foi embora, fiquei olhando o envelope sobre a mesa. Dentro havia o suficiente para pagar o aluguel, comprar comida e ainda começar algo novo. Mas mais do que isso, havia ali uma chance de recomeço. Nos dias seguintes, Eduardo voltou a aparecer. Não com dinheiro, nem promessas, mas com ideias, conselhos e amizade. Disse que queria me apresentar a uma amiga dele que trabalhava com um projeto de padaria comunitária. E foi assim que, sem planejar, eu acabei envolvida naquilo. No primeiro dia, acordei cedo, deixei Gabriel na creche e fui até o endereço que ele me deu. Era uma casa simples, com cheiro de pão fresco e gente sorrindo. Fui recebida por Dona Celina, uma mulher de cabelos brancos e olhos bondosos. Então você é a Mariana? Ela disse. Eduardo me falou muito de você. Comecei ajudando nas fornadas, aprendendo a mexer nas massas, a cuidar da cozinha. Eu que mal sabia fazer um pão direito, estava ali aprendendo o ofício que mudaria minha história. O trabalho era cansativo, mas havia algo ali que me fazia sentir viva. Às vezes, durante as pausas, Eduardo aparecia com Gabriel no colo, trazendo flores ou um simples oi para alegrar o dia. E eu percebia que o mundo podia ser cruel, mas também sabia devolver o bem quando a gente menos espera. Certa noite, depois de uma semana de muito trabalho, sentei na cama e abri o armário. Agora havia comida, farinha, açúcar, leite e uma esperança que eu já não sentia fazia muito tempo. Olhei para Gabriel dormindo e pela primeira vez em meses chorei de alívio. Não era pelo dinheiro, nem pelo que Eduardo tinha feito. Era porque eu sentia que a vida, de alguma forma, tinha me visto de volta. Na manhã seguinte, ele veio me buscar cedo. Disse que queria me levar a um lugar. Entramos num carro simples e ele dirigiu até um bairro que eu não conhecia. Quando paramos, havia uma casa com uma placa de "Aluga-se" na frente. Ele me olhou e disse, acho que aqui você pode começar seu próprio cantinho, fazer seus pães, seus bolos, seu futuro. Eu fiquei sem reação. Eduardo, isso é demais. Você merece. E eu quero investir em você, não te dar nada de graça. Vai trabalhar comigo. Eu e Dona Celina estamos montando um projeto novo, padarias solidárias em bairros carentes. Você será uma das responsáveis. As lágrimas voltaram. Dessa vez com um sorriso junto. Naquele momento, olhando para casa, para o homem que dias antes eu achava ser um desconhecido sem rumo, eu entendi que o destino tem seus próprios caminhos. E que às vezes, quando a gente divide o pouco que tem, o universo retribui com abundância. Eduardo me disse uma frase antes de ir embora naquele dia. Tem gente que passa pela vida pedindo milagres. Mas o milagre, Mariana, às vezes é a gente. Eu nunca mais esqueci. E naquela noite, enquanto o cheiro de pão fresco saía do forno da nova cozinha,
percebi que o ciclo tinha se fechado. O pão que eu havia dividido voltou para mim multiplicado, mas o que eu ainda não sabia é que aquele seria apenas o começo. Os dias começaram a ter um novo ritmo desde que comecei a trabalhar na padaria comunitária. Pela primeira vez em muito tempo, eu acordava com vontade de levantar, de vestir a roupa e enfrentar o dia. O cheiro de fermento e pão fresco logo se misturou ao som das risadas das outras mulheres que trabalhavam ali. Mães, viúvas, mulheres que, como eu, tinham enfrentado o peso da vida de frente. Dona Celina era o coração daquele lugar. Ela dizia que o pão só saía bom se a gente amassasse a massa com amor. E toda vez que repetia isso, eu via verdade em seus olhos. Às vezes, enquanto mexia na massa, eu pensava em quantas coisas na vida também precisavam ser amassadas, com paciência, dor e fé, até ficarem prontas. Eduardo passava lá com frequência. Não como um patrão, mas como um amigo. Ele sempre trazia algo novo. Um pacote de farinha especial, uma ideia para melhorar o espaço, uma palavra de incentivo. Gabriel adorava quando ele aparecia. Corria e se jogava em seus braços, chamando-o de tio Edu. E ver aquela cena me fazia sorrir de um jeito que eu já nem lembrava como era. Certa tarde, depois do expediente, estávamos limpando o balcão quando Eduardo chegou. Trazia uma pasta nas mãos e um brilho diferente no olhar. Mariana, ele disse, encostando-se à porta, você tem um minuto? Assenti limpando as mãos no avental. Ele abriu a pasta e mostrou alguns papéis. Dona Celina e eu decidimos formalizar o projeto. Queremos que ele cresça, que ajude mais pessoas. E queremos que você seja parte disso oficialmente. Eu franzi o senho. Parte como? Sócia. Ele respondeu. O mundo pareceu parar por um instante. Eu ri sem acreditar. Eduardo, eu mal sei lidar com papelada, nem tenho dinheiro para investir nisso. Não precisa investir nada além do que você já tem. Trabalho, dedicação e o coração que trouxe você até aqui. O resto eu resolvo. Eu senti os olhos marejarem. Ninguém nunca tinha acreditado em mim daquele jeito. A vida inteira eu ouvi que era só mais uma, que pobre nasceu para trabalhar para os outros. E ali estava ele me oferecendo algo que parecia impossível. Por que eu, Eduardo? Eu perguntei, tentando conter as lágrimas. Ele me olhou com serenidade. Porque você não desistiu. E quem não desiste merece vencer. Assinei o contrato com as mãos tremendo. No papel, eu era oficialmente sócia de uma pequena padaria comunitária, mas dentro de mim era como se tivesse acabado de assinar um novo começo de vida. Nos dias seguintes, me dediquei como nunca. Acordava antes do sol, deixava Gabriel na creche e corria para a padaria. A cada fornada que saía do forno, eu sentia o cheiro da minha própria vitória. As mulheres começaram a me ver como uma líder, e isso me assustava, mas também me dava forças. Uma tarde, enquanto fechava o caixa, Eduardo apareceu de novo. Temos uma reunião amanhã na prefeitura, disse ele. Querem conhecer o projeto. Pode ser uma oportunidade de expandirmos. Meu coração disparou. Mas eu não sei falar nessas coisas. Você sabe que fico nervosa. Ele sorriu. Eu estarei lá com você. Só precisa ser quem você é. No dia seguinte, coloquei minha melhor roupa, um vestido simples, mas limpo e passado. Me senti pequena ao entrar naquele prédio cheio de gente importante, mas Eduardo segurou minha mão e sussurrou. Lembra do pão. Fala como se estivesse explicando para alguém como você faz ele crescer. E foi o que eu fiz. Contei minha história. Falei de como o projeto dava oportunidade a mulheres que nunca tiveram uma chance. Falei do cheiro do pão quente de manhã, dos sorrisos das clientes que vinham comprar, da sensação de ver Gabriel comendo sem medo de faltar. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Uma das mulheres da equipe da prefeitura enxugou os olhos. Vocês têm o que falta em muitos projetos, alma. Saímos de lá com a promessa de um apoio financeiro e um espaço maior. Eduardo comemorou como uma criança, me abraçou e disse, você arrasou. Naquele abraço, senti algo que eu não sabia nomear. Era carinho, gratidão, mas também algo que me confundia.
Nos dias que se seguiram, tentei afastar esse sentimento, dizendo a mim mesma que era apenas admiração. Mas cada vez que ele aparecia, o coração acelerava um pouco mais. Uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir, sentei na varanda e fiquei olhando para o céu. Eduardo tinha se tornado parte da minha vida de um jeito tão natural que às vezes eu esquecia como tudo começou. O homem que encontrei faminto na praça agora era o motivo pelo qual eu acreditava de novo em futuro. E foi nessa noite que ele apareceu, sem avisar, com um sorriso tímido e uma sacola nas mãos. Trouxe pão de mel, disse levantando o pacote. Achei que podia te fazer companhia. Sentei com ele na varanda. Conversamos por horas. Ele me contou mais sobre sua vida antes do acidente, sobre a empresa da família, as pressões, a solidão. Tinha tudo, mas me sentia vazio, confessou. Aí, quando perdi tudo, descobri o que realmente importa. Eu o ouvi em silêncio. Depois de um tempo, ele me olhou e disse: Mariana, posso te perguntar uma coisa? Claro, porque você me ajudou aquele dia. Você não me conhecia? Eu sorri, lembrando do momento na praça. Porque eu sabia o que era estar com fome. E porque, às vezes, ajudar alguém é a única forma que a gente tem de continuar acreditando. Ele assentiu e ficamos quietos por um tempo. O vento balançava as folhas da mangueira e o cheiro doce do pão de mel se misturava ao ar. Foi então que ele segurou minha mão. Eu congelei, surpresa, mas não afastei. Você mudou minha vida, Mariana, ele disse com a voz baixa. E eu quero estar por perto para ver até onde você vai chegar. Meu coração disparou e por um instante esqueci do mundo. Mas logo pensei em tudo o que já vivi, nas vezes em que o destino me enganou, nas promessas que se quebraram. Retirei a mão com delicadeza e sorri. Obrigado, Eduardo. Mas vamos devagar, tá? A vida me ensinou a andar com cuidado. Ele entendeu. E foi isso que mais admirei nele, o respeito. Nos meses seguintes, o projeto cresceu. A padaria ganhou espaço, máquinas novas, e as encomendas começaram a aparecer de bairros vizinhos. Ganhamos destaque num jornal local. E quando vi meu nome impresso ali, chorei outra vez. Era como se cada lágrima derramada antes tivesse virado fermento para o meu novo caminho. Gabriel crescia feliz. Corria entre as mesas da padaria, ajudava a embalar pães e encantava as clientes com seu sorriso. As outras mulheres diziam que ele era o mascote do projeto. Uma tarde, depois de um dia exaustivo, sentei no fundo da padaria com Dona Celina. Ela me olhou e disse: Você percebe o quanto esse rapaz gosta de você, né? Fiquei vermelha. Eduardo? Sim, ele tenta disfarçar, mas é visível. E você também não é de ferro, minha filha. Seus olhos falam por você. Ri, sem graça. Dona Celina, minha vida é uma bagunça. Não sei se estou pronta para essas coisas. Ela segurou minha mão. Ninguém tá. Mas às vezes o amor aparece justamente para colocar tudo no lugar. As palavras dela ficaram ecoando em mim. E sem querer, comecei a observar Eduardo de outro jeito. O jeito como ele olhava Gabriel com carinho, como respeitava meus limites, como acreditava em mim mesmo quando eu duvidava. Um dia, estávamos fechando a padaria, quando ele chegou correndo, animado. Mariana, conseguimos o apoio da prefeitura. Eles vão financiar novas unidades do projeto. Eu mal acreditei. Pulamos de alegria, abraçamos as outras mulheres, foi uma festa. E no meio daquela euforia, Eduardo me abraçou forte. Só que dessa vez eu não afastei. Senti o coração dele batendo rápido e quando olhei para cima, nossos olhares se encontraram. Por um instante, o mundo pareceu em silêncio. Então ele me beijou. Um beijo calmo, cheio de respeito, como quem agradece e promete ao mesmo tempo. Quando nos separamos, fiquei sem palavras. Ele sorriu. Desculpa, não consegui evitar. Eu ri, com o coração acelerado. Acho que nem eu. Daquele dia em diante, tudo ficou diferente. Não precisávamos dizer muito. Bastava um olhar, um gesto, e já sabíamos o que o outro sentia. Mas o mais bonito era que, mesmo com o amor nascendo, nada mudou no jeito dele comigo. Continuava sendo o mesmo homem que acreditava em mim, que me fazia sentir capaz. Certa noite, estávamos sentados na praça onde tudo começou. O mesmo banco, o mesmo vento leve,
mas agora tudo parecia novo. Eduardo me entregou um pedaço de pão sorrindo, metade para cada um, lembra? Peguei o pão rindo. Agora temos o suficiente para dividir com o bairro inteiro. Ele balançou a cabeça. Mesmo assim, quero continuar dividindo com você. Para sempre, se me deixar. Olhei para ele, emocionada. Eduardo, eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que se for com você, eu não tenho medo. Ele segurou minha mão e disse, então já é um começo. Aquela noite ficou gravada na minha memória, porque pela primeira vez não senti o peso do passado, só a leveza de estar exatamente onde eu devia estar. O destino tinha dado voltas, me derrubado, me testado, mas também me devolveu mais do que eu podia imaginar. Enquanto caminhávamos de volta para casa de mãos dadas, percebi que, às vezes, o amor e a esperança nascem dos gestos mais simples, e o pão que um dia dividi com um estranho faminto agora simbolizava algo muito maior. O renascimento de duas almas que se encontraram no meio do caos e decidiram recomeçar juntas. Quando penso em tudo o que vivi, ainda me parece um sonho. Às vezes, acordo no meio da noite, olho para o teto e me pergunto se realmente sou a mesma Mariana que meses atrás dividia o último pão com um desconhecido. Mas aí escuto a respiração tranquila de Gabriel dormindo, o som distante das máquinas da padaria funcionando e lembro que sim, é real. Depois que a prefeitura aprovou o financiamento, nossa padaria comunitária virou notícia em toda a cidade. Vieram jornalistas, voluntários e até outras mulheres de bairros vizinhos querendo aprender. Eu nunca imaginei que meu nome estaria associado a algo tão bonito, tão grande. Com o crescimento, vieram novos desafios. Tivemos que organizar contas, contratar mais pessoas, lidar com impostos e prazos. Às vezes, me sentia sobrecarregada. Mas Eduardo sempre estava ali, calmo, me lembrando de respirar. Você consegue, Mariana, ele dizia. Você só precisa acreditar no mesmo tanto que eu acredito em você. E ele realmente acreditava. Aos poucos começamos a expandir o projeto. Abrimos uma segunda padaria num bairro vizinho, administrada por uma das mulheres que trabalhava comigo desde o início. Cada nova unidade significava mais empregos, mais esperança espalhada por onde antes só havia desespero. Mas nem tudo eram flores. Nem todos viam com bons olhos uma mulher simples, de origem humilde, conquistando espaço. Uma tarde, depois de uma reunião, um dos empresários parceiros fez um comentário que me feriu. Vocês estão indo bem, mas é arriscado deixar decisões importantes nas mãos de quem não tem formação, ele disse, olhando para mim com desdém. Eduardo respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A formação que a Mariana tem é a que mais falta no mundo, a de caráter. E é por isso que esse projeto existe. O homem ficou sem graça e eu segurei as lágrimas. Mais tarde, quando ficamos sozinhos, perguntei a Eduardo por que ele sempre me defendia com tanta força. Porque você me salvou quando eu nem acreditava mais em mim. Ele respondeu. E eu nunca mais vou deixar ninguém te diminuir. Naquele momento, entendi que o amor dele ia além de palavras. Era um amor construído em gestos, em cumplicidade, em respeito. O tempo passou e nossa vida foi se ajeitando. A casa que alugamos virou um lar de verdade. Gabriel cresceu cercado de carinho e risadas, e a cada noite eu agradecia em silêncio pelo rumo que as coisas tomaram. Um dia, enquanto fechava a padaria, Eduardo me chamou para conversar. Estava diferente, mais sério, mas com o mesmo brilho tranquilo no olhar. Tem algo que quero te mostrar, disse. Entramos no carro e seguimos até uma região da cidade onde eu nunca tinha ido. Depois de alguns minutos, ele estacionou em frente a um terreno grande, com uma construção simples e uma placa escrita Instituto Pão e Esperança. Reconhece o nome? Ele perguntou sorrindo. Meu coração disparou. É o nosso projeto. Sim, e agora vai se tornar algo ainda maior. Este será o centro de capacitação, com cozinha-escola, espaço para as crianças e uma área para produção.
A prefeitura e alguns investidores estão apoiando. Mas tem um detalhe. Ele parou, respirou fundo. Quero que leve o seu nome. Fiquei sem reação. Meu nome? Eduardo, não. Eu não mereço isso. Claro que merece, ele insistiu. Porque sem você, nada disso existiria. Você é a razão disso tudo ter começado. As lágrimas vieram antes que eu conseguisse falar. Eu o abracei com força, sentindo a emoção transbordar. Enquanto caminhávamos pelo terreno, ele falava dos planos, das turmas que seriam abertas, das famílias que seriam beneficiadas. E eu pensava em como tudo tinha começado de forma tão pequena, tão improvável. No meio da conversa, ele segurou minha mão. Mariana, eu pensei muito antes de fazer isso. Não quero te assustar, mas eu quero construir minha vida com você, de verdade. Casar, formar uma família, envelhecer ao seu lado. Meu coração parou por um segundo. Eu olhei para ele e vi sinceridade, a mesma que vi naquele dia na praça. Sorri entre lágrimas. Você tem certeza? A vida comigo nunca foi fácil. Ele riu. É justamente por isso que quero. A vida fácil nunca me ensinou nada. Foi com você que aprendi o que realmente importa. Naquele momento, no meio daquele terreno cheio de poeira e sonhos, eu disse sim. Nos meses seguintes, tudo mudou de novo. A construção do instituto começou, e cada tijolo colocado era como uma lembrança de tudo que superamos. Eduardo e eu começamos a morar juntos oficialmente, e Gabriel o chamava de pai com a naturalidade de quem sempre soube que ele estava destinado a ocupar aquele lugar. No dia da inauguração do instituto, o bairro inteiro compareceu. As mulheres que trabalhavam comigo na padaria estavam lá, vestidas com aventais brancos e sorrisos orgulhosos. Dona Celina, com os olhos marejados, dizia que nunca tinha visto nada tão bonito. Quando chegou minha vez de falar, o microfone tremia nas minhas mãos. Eduardo me olhava da plateia com Gabriel no colo. Respirei fundo e disse: um dia eu só tinha um pão velho e um filho para alimentar. E naquele mesmo dia, dividi o pouco que tinha com um estranho. Eu não sabia, mas estava dividindo muito mais que comida. Estava dividindo esperança. Às vezes, a vida tira tudo de nós para ensinar o valor do pouco. E é no pouco que mora o milagre. A plateia se levantou em aplausos. Eu olhei para Eduardo e ele enxugou uma lágrima. Naquele instante, percebi que o ciclo realmente tinha se fechado. Mas o destino ainda guardava mais uma surpresa. Alguns meses depois, Eduardo recebeu uma proposta de trabalho importante em outra cidade. Um projeto internacional de inclusão social. Algo que ele sempre sonhou fazer. Quando ele me contou, vi em seus olhos o mesmo brilho de quem encontra um novo começo. Eu quero ir, ele disse, mas só se for com vocês. No início, tive medo. Mudar tudo, deixar o que construímos, começar de novo. Mas Eduardo me lembrou de algo que ele mesmo aprendeu comigo. Quem sobreviveu à fome e ao medo, sobrevive a qualquer mudança. E assim, nos mudamos. O Instituto Pão e Esperança continuou funcionando com as mulheres que formamos, agora independentes, e nós seguimos para um novo destino, levando conosco tudo o que construímos. A nova cidade era diferente, maior, cheia de desafios, mas ao mesmo tempo cheia de oportunidades. Eduardo começou a coordenar o projeto, e eu abri uma nova unidade da padaria, agora com o nome Padaria da Mariana. O nome simples, que me fazia lembrar de onde vim e de que nunca se deve esquecer as origens. Certa manhã, enquanto o cheiro de pão recém-assado tomava conta do ar, um senhor entrou na padaria. Parecia cansado, sujo, como Eduardo estava no dia em que nos conhecemos. Ele olhou em volta, indeciso. Aproximei-me e perguntei se podia ajudar. Só queria um café e um pedaço de pão, moça. Mas tô sem dinheiro, disse ele envergonhado. Sorri. Senta ali que eu trago para você. Enquanto preparava o prato, senti um arrepio. Era como se o tempo tivesse voltado. Lembrei de mim mesma, daquele dia na praça, e do homem que mudou meu destino. Coloquei o pão e o café sobre a mesa, e o senhor me olhou com os olhos marejados. Obrigado, moça.
Faz tempo que ninguém me trata com gentileza. Às vezes é só disso que a gente precisa, respondi. Quando voltei para o balcão, Eduardo apareceu e me abraçou por trás. O que foi? Perguntou, percebendo minha emoção. Sorri e olhei para o homem sentado, comendo devagar. Nada, amor. Só a vida dando voltas. Ele beijou meu rosto. E você fechando mais um ciclo. Gabriel, agora com 6 anos, correu até nós com um pão na mão e riu. Mamãe, o pão cresceu demais. Olha, Eduardo e eu rimos juntos. Eu olhei para eles, meu filho, o homem que amava, o lar que construímos, e senti um calor bom no peito. Eu tinha tudo o que sempre quis. E tudo começou com um gesto simples. Mais tarde, naquela mesma noite, sentei na varanda da nova casa, olhando o céu estrelado. Peguei um pedaço de pão, parti em 2 e coloquei metade num prato vazio. Como um pequeno ritual silencioso de gratidão, pensei em todas as Marias, as Marianas, as mulheres invisíveis que lutam sozinhas. E fiz uma promessa, que enquanto eu tivesse forças, nenhuma delas passaria fome se dependesse de mim. O vento soprou leve, e senti como se a vida me abraçasse de volta. Dividir o último pão foi o que me salvou. Mas mais do que isso, foi o que me ensinou que o verdadeiro milagre não é o que a gente recebe, e sim o que a gente dá. E assim, enquanto o cheiro de pão fresco invadia a noite, fechei os olhos e sorri. Eu não era mais a mulher que esperava por um milagre. Eu era o milagre.